Boa noite, que a paz do Senhor Jesus permaneça conosco sempre. É uma satisfação nós nos encontrarmos aqui, reunidos mais uma vez, para esse encontro de qualificação do nosso trabalho, onde nós procuramos estudar, refletir e aprender sempre mais, porque é necessário e nós precisamos. Então, vamos elevar o nosso pensamento para a prece inicial. Senhor Jesus, nós queremos inicialmente agradecer pela oportunidade bendita que temos de nos encontrarmos aqui, por reunirmos as condições necessárias e suficientes para estarmos presentes e podermos participar. Essa é uma dádiva a qual nós agradecemos pela concessão de nosso Criador, nosso Pai de bondade e misericórdia, como agradecemos também aos nossos guardiães e benfeitores espirituais, que estão sempre a nos secundar, a nos inspirar e apoiar no desenvolvimento das nossas tarefas mediúnicas. Que nosso entendimento hoje esteja ainda mais aberto e disponível para acolher as reflexões, os ensinamentos que nos serão transmitidos e, a partir daí, nós consigamos aurir energias renovadas para a continuidade dessa tarefa de forma cada vez mais proveitosa, produtiva, eficiente e eficaz. Nós nos lembramos, neste momento, daqueles que mais sofrem e que se encontram espalhados por nossa cidade, por nosso estado, por nosso país e pelo mundo inteiro. São muitos encarnados com as diferentes dores do corpo e da alma. E são muitos também os desencarnados que envolvem o nosso planeta, que por nós são atendidos alguns em nossas reuniões mediúnicas, mas há também tantos outros necessitados de esclarecimento e orientação. As nossas vibrações para todos estes que, afinal de contas, constituem o objetivo da nossa tarefa. E nós queremos aproveitar também, Senhor, a oportunidade, pedindo licença, permissão, para enviar as nossas emanações, as nossas vibrações positivas e rogarmos os bálsamos salutares do Senhor para nossa irmã e companheira de trabalho, Fernanda Caetano Albuquerque, que neste momento necessita de nosso apoio mais premente, de nossa vibração espiritual. Assim como a ela e a todos nós, Deus abençoe, proteja e guarde. O Senhor envolva, acompanhe, fortaleça, ilumine e conceda a sua paz nesta noite e sempre. Assim seja. Muito obrigada, minha bênção. Vamos para o nosso evangelho. A Edivane, querida, diz só o capítulo que eu vou te falar. Capítulo. Capítulo 13, item 18. Meus irmãos, amai os órfãos
Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exaltarmos a servir-lhes de paz. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estaríeis praticando a caridade, mas cumprindo o dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração. Não há essa esmola que queima a mão em que cai, pois, frequentemente, bem amargos são os vossos órgãos. Quantas vezes seriam eles recusados se na Chopin a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. No Espírito Familiar, Paris, 1805. Obrigada. Legal. Livro dos Espíritos, questão 55. A Elubia vai ler para nós. Boa noite. Pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo. Seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Obrigada, Lúbia. Livro Fonte Viva, mensagem 6. Aceita a correção. A Escolástica vai ler para nós. Boa noite, amigos. Aceita a correção do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus 12, 11. A terra, sobre a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo de suas leiras retificadas,
brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de novo a robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da nossa alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sobre constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios, ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Obrigada, meu amor. Bem, então vamos agora chamar o nosso amigo Francisco, para ele apresentar essa informação e auxílios. E a gente vai dar início à nossa segunda parte da qualificação dos membros do Centro Francisco de Assis. Então, cada um de vocês que estão aqui, estão dizendo sim a esse trabalho dessa missão. Vai ficar gravado, eu estou trazendo a gente, tá bom? Aí depois coloca nele. A mudança, né? Para o trabalho. A gente ser instrumento, bons instrumentos do plano espiritual, né? Ninguém melhor, né? Essa amizade aí de. Vai lá, presente na família. De fato, é uma amizade muito antiga. Eu era ateu. Depois que e chegou na casa da minha mãe um dia. Na época eu era viúvo e morava só com meus filhos, a mais ou menos 300 metros da casa da minha mãe. E minha mãe estava limpando a estante dos livros dela, dos livros espíritas. E ela limpou uma obra que tinha assim na capa. Bate-papo com a lei, Espírito Silveira Sampaio, Média Zíbia Gaspareto. Aí eu disse assim, minha mãe, o que tem nessa obra tão interessante? O título me chamou a atenção. Aí ela estava sentada no chão, e eu sentei atrás dela na cama e ela ficou entre as minhas pernas. Ela pegou a obra e fez assim para mim. A senhora não pode me dizer o que tem isso? Eu disse assim mesmo. Aí ele disse assim, eu sei o que você pensa sobre religião, eu não vou lhe dar chance de falar bobagem. Tem coragem de ler ou não tem? Quando a minha mãe me disse isso, eu escutava que ficou valente. Eu preciso de coragem para ler isso? Vai ou não vai pegar? Cadê a coragem? Você não é tão valente? Pois eu vou ler isso e vou lhe dizer se é verdade. Vou lhe provar que isso é um embuste. Da hora que eu peguei a obra,
eu comecei a ler, e de uma leitura só, 4h30 da manhã, isso era umas 7h30 para 8 horas da noite, eu concluí a obra. Sábado, 5 horas da manhã, estava na porta da minha casa, da minha mãe, batendo para eu pegar o livro. Ela acordou assustada, aí disse assim, vá. Eu perguntei, o que aconteceu, meu filho, com a sua casa? Eu disse, cadê Dona Maria Luísa, esposa do seu Ramon, que trabalhou na mediúnica da sala do CEPA, né? Ela disse, 6 horas da manhã, ela abre a porta dela e vai a rua inteira, ficava um branco, a rua que ela morava. Aí disse, Dona Maria Luísa, como é que a gente faz para conhecer a doutrina espírita? Aí ela olhou assim para mim e disse, meu filho, você não é ateu? Eu digo, sou, sim, senhora. Mas eu disse para minha mãe que eu ia provar que isso era um embuste. Aí ela riu e disse assim, pois você pode começar assistindo uma palestra que tem no CEPA. Existe um cidadão chamado Alcides Lopes. Toda semana ele faz uma palestra no CEPA. Você vai lá e assiste a palestra dele para começar. Quando eu cheguei aqui, descobri que além do Alcides tinha o William Alcântara, que fazia palestra no outro dia. Durante a semana eram 2 palestras. Eu passei a assistir as 2 palestras. E eu ficava admirado com o domínio que eles tinham do assunto que falavam, a certeza, a fé que eles tinham daquilo, e eu dizia assim, mas de onde é que esse homem adquiriu esse conhecimento e essa força tão grande para falar com essa certeza que eles têm do que falam? E eu fiquei assistindo aquelas palestras. Um determinado dia, eu sempre sentava na última fila. Alcide chegou aqui e disse assim, nós vamos iniciar com o CEPA um curso no estudo sistematizado da doutrina dos espíritos. A inscrição é na biblioteca. Quem quiser participar é só descer e se inscrever. Quando ele disse a inscrição na biblioteca, eu já desci imediatamente, fui o primeiro que me inscrevi. E a partir daí, passei a estudar a doutrina espírita do CEPA. Alcides, durante esse percurso, foi meu facilitador em várias passagens do ERT, várias conclusões de programas do ERT. Foi meu facilitador no curso de educação mediúnica, antigo G, né? Foi meu facilitador no curso de doutrinação, de médio esclarecimento. E por aí vai. Então, ao longo desses anos, não vou nem dizer quanto tempo faz, pode dizer que já faz mais de 30 anos? 36, né? 33, né? Então, Alcides sempre foi para mim uma referência de aprendizado da doutrina espírita. Ele e o William. Mas o Alcides, eu não sei por que razão, quando eu escuto a voz de Alcides, eu fecho os olhos e fico tentando aprender. Parece que ele fala no meu coração. É uma pessoa com quem eu tenho um carinho e uma afinidade impressionante. Já disse para o Alcides que ele é meu pai espiritual, que só pode ser. Né? Porque a pessoa assim, que quando fala, quando eu tenho dúvida, eu pergunto qualquer coisa, ele diz, olha, veja assunto tal e obra tal. Isso já aconteceu várias vezes. Né? Então, vocês vão hoje ter a oportunidade de conhecer esse ser humano que, para mim, é maravilhoso, é um irmão, é um pai, não é só um companheiro de caminhada na jornada da carne. O afeto, o carinho, o respeito e a gratidão que eu tenho pela existência desse ser humano só é superado pelo meu pai. Seja bem-vindo, meu amigo. Eu coloquei isso nele. Meu amigo. Você está bem? O que ele faz? Tá. Fica à vontade. Você assim me faz chorar. Né? Obrigado, viu, pela amizade. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Não? Então a culpa é dele. Agora você vai... Boa noite a todas e a todos. Pelo amor de Deus, cortem 90% do que foi falado aqui, viu? Mas eu estava conversando com a Solange, estávamos subindo juntos agora,
E eu disse para ela, Solange, é uma emoção tão forte retornar a essa casa, que há 33 anos, pela primeira vez, eu pisei nesse salão. E não, o Cefa, a estrutura é a mesma, só que não haviam esses basculhantes, eram janelas de madeira, era bem mais simples, né? Hoje ele está muito mais bonito. E durante esses 33 anos, aproximadamente, até 1999, nós permanecemos aqui. Fizemos parte de reunião mediúnica com Emerson, e muitos amigos, não é, já partiram, como o William, que foi aqui citado pelo Francisco, e sempre que retornamos a essa casa, nós sentimos essa emoção, porque são muitos anos de convivência, muito da minha caminhada aqui no Ceará, eu devo a essa casa. Em 1999 para 2000, nós fomos para o Lar dos Humildes, que é um filhote desta casa, não é? Que fica ali na Parangaba. E, a partir de então, passamos a trabalhar no Lar dos Humildes. Mas essa casa nunca sai do nosso coração. E hoje estamos aqui, retornando a pedido da Márcia, né? A Márcia, muito querida também, para conversarmos com vocês sobre mediunidade, principalmente sobre obsessão. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de relatar para vocês uma história, um conto que aconteceu lá no Oriente Médio, naquelas terras, né, dos califas, das odaliscas, né, dos camelos, das tâmaras. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, num desses condados no Oriente Médio, um poderoso califa, que era soberano num pequeno reino, uma vez por semana ele saía com o seu séquito de soldados para andar pelas ruas da cidade. E a multidão sempre o acompanhava à distância. E entre esses, sempre havia um alfaiate, um humilde alfaiate, que percebeu que, durante aquele séquito, algumas pérolas caíram da roupa real. E ele, como muito honesto que era, ele foi guardando aquelas pérolas. E, num determinado dia, ele percebeu que havia uma quantidade bem razoável de pérolas. E ele pensou em devolvê-las ao califa, mas ficou pensando como fazê-lo. E ele, então, teve uma ideia. Ele pegou um barbante simples e colocou aquelas pérolas, formando assim um pequeno colar. Pediu uma audiência real e compareceu. E nesse dia, ele se aproximou do califa, fez aquela reverência, não é? Ficou de joelhos e entregou aquele colar para o califa, que, muito emocionado, agradeceu o presente. Mas, imediatamente, ele raciocinou: como é que um homem, um alfaiate tão pobre, pôde trazer um presente tão valioso como esse? E, examinando as pérolas, ele percebeu que traziam a sua marca real. Imediatamente, ele mandou prender aquele alfaiate, né, julgando que ele fosse um ladrão. Mas o alfaiate pediu permissão para se defender e contou para ele o que ele realmente fazia, era recolher as pérolas que caíam. E o califa, então, mudou de ideia e percebeu a honestidade daquele homem e, ao invés de mandar prendê-lo, pediu que o seu ministro, né, conselheiro, desse a ele um saco de pepitas de ouro. Moral da história: as pérolas que nós vamos aqui trazer para vocês é a doutrina espírita. Essas pérolas de luz, essas pérolas de conhecimento,
e de fraternidade, que é a nossa doutrina. O barbante é a nossa humilde participação, unindo essas pérolas. E o saco de pepitas de ouro é o presente que vocês ganharão pela paciência de nos tolerarem até o término da nossa reunião. Tá? Dito isso, vamos começar com o nosso tema, que é obsessão e desobsessão. Cadê a baixinha? Está dormindo? O abraço da filha dela é a coisa mais gostosa que eu recebo todo domingo, né? Lá no Lar dos Humildes. Bom, então o nosso assunto é sobre obsessão e desobsessão. Mas antes, porém, eu gostaria de parabenizá-los, não é? Parabenizar o Cefa por este contingente, né, de alunos e alunas que aqui se fazem presentes. Lá no Livro dos Espíritos, na quarta parte, Esperanças e Consolações, tem um questionamento sobre a felicidade dos bons espíritos. Então, a resposta da espiritualidade é que a felicidade deles maior é o conhecimento. Ter posse de todo conhecimento do planeta, porque o conhecimento total não se restringe ao nosso planeta. O nosso planeta é um degrau na escala de evolução, digamos assim, sideral, não é? Então, vamos lá. A primeira pergunta que realmente todos nós fazemos quando estamos estudando a doutrina, quando estamos iniciando o nosso conhecimento é: o que é obsessão? E a resposta nós vamos encontrar em Allan Kardec. Ele nos diz: a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Por que somente os espíritos inferiores procuram nos dominar? Por causa da ignorância. Os espíritos superiores, eles não procuram dominar ninguém. Eles já sabem o que são, já sabem o que querem, então não precisam escravizar ninguém. Mas os espíritos inferiores, sim. Eles ficam rondando os encarnados em busca de tentar dominá-los, levá-los a crer nos seus posicionamentos, nos seus conhecimentos, que são muito pequenos, quase nada. Por isso que eles tentam dominar. Eles querem comandar, eles querem mostrar que são, né? Até uma brincadeira entre nós. Eles se acham que sabem alguma coisa, mas na realidade não sabem praticamente nada. Pode passar assim. A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, nós vamos ver que a obsessão ela tem vários aspectos, elas têm várias facetas, e que vai da mais simples possível, de um envolvimento que não é tão maltratante, até o domínio completo. Então, a doutrina espírita, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec trata desse assunto com muitos pormenores, trazendo para todos nós os esclarecimentos que tanto precisamos. Pode passar. Dá para passar por aqui? Ah, certo. Tá bom. Tá ótimo. Tá bom. Bom, isso aí é um dos caracteres distintivos dos maus espíritos para a gente encarar, né, compreender esses maus espíritos, que na realidade eles não são maus, eles são ignorantes.
Porque o mal não existe, existe a ignorância. Enquanto eles são ignorantes do bem, das leis divinas, eles praticam o mal, mas eles não são maus, eles são ignorantes. Bom, mas está no livro que é o Espiritismo e eu respeito o nosso codificador, né? Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. A gente descobre logo que os bons espíritos, eles não impõem nada. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas os inferiores não. Eles querem dominar, e uma das características deles é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem, dão conselhos, e se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante, muitas vezes desagradável. Então, os bons espíritos, ou os espíritos superiores, eles tentam nos ensinar, tentam nos convencer de que só o bem traz a felicidade, mas se nós não damos ouvidos a eles, e damos mais ouvidos aos inferiores, o que eles fazem? Lamentam. Eles, na realidade, não se afastam. Quem se afastam somos nós. Eles ficam aguardando o nosso retorno no pedido de ajuda, porque certamente virá. Quando nós voltamos as costas para eles, com o passar do tempo, nós cairemos na cilada desses espíritos inferiores. Aí procuraremos reencontrá-los e pedir que nos ajudem novamente a seguir o bom caminho. Pode passar mesmo. Causa da obsessão. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. Há um pensamento geral, um pensamento clássico, de que os espíritos procuram nos envolver, procuram nos instruir dentro daquilo que eles conhecem, para nos ter nas mãos, para nos prender. Mas, na realidade, eles precisam mais, e eles são carentes, principalmente de amor e de conhecimento. Então, eles tentam exercer essa influência perniciosa e eles são atraídos, eles não adentram, eles não interferem em nós simplesmente pela vontade deles. Eles buscam em nós encarnados uma imperfeição moral. Então, quando eles descobrem que nós temos uma imperfeição moral, aí vai decorrer do tipo de imperfeição que nós temos, eles então se sentirão unidos, muito junto a nós, pelas nossas imperfeições morais. Por exemplo, os vícios materiais, como o fumo, como o álcool, como as drogas, isso é um verdadeiro chamarisco para os espíritos desencarnados que ainda são ignorantes. Eles deixaram esse mundo e não conseguiram se libertar desses vícios. Então, no plano espiritual, como eles não podem pegar um copo e beber, ou um cigarro e fumar, o que eles vão fazer? Eles vão buscar um encarnado que ainda tem esse vício, e através desse encarnado, ele vai saciar, digamos assim, aquela sede que ele possui de executar aquele vício que ele não conseguiu se libertar. Certa vez, lá em Salvador, uma jovem foi perguntar ao Divaldo sobre o pai dela, como ele estava no plano espiritual. E o Divaldo disse assim: ele continua bebendo.
Quer dizer, se nós não nos libertarmos desses vícios materiais, eu não estou falando nem dos morais, estou falando dos mais simples, não é? Que são os materiais. Continuaremos no plano espiritual, o desejo não desaparece com a morte, né? Com a separação do corpo, e nós, então, nos tornaremos como vampiros, não é? Não de sugar sangue, mas de usar o álcool através de outros elementos que aqui se encontram. E isso, meus amigos, minhas amigas, não é o Espiritismo só que fala. Tem um pequeno livro chamado Voltar do Amanhã. Quem tiver oportunidade, talvez é da editora nórdica, né? Ele foi escrito por um médico, psiquiatra norte-americano, o Dr. Hitt. O Dr. Hitt, ele teve uma parada, é uma história um pouco longa, se eu contar, vamos atrapalhar nossa programação. Ele teve uma parada, ele teve uma morte aparente no exército, obrigado. E nessa parada do coração, ele saiu do corpo, em questões de 15 minutos, ele viu muita coisa. E uma das coisas que ele viu foi no bar da base naval norte-americana, os marinheiros sentados, bebendo, e atrás de cada um deles tinha um vulto, um verdadeiro monstro, que quando eles ingeriam a cerveja ou o uísque, e esses que estavam por trás abraçavam e caíam para trás, sob o efeito do álcool, da bebida que eles ingeriam. Então, é um psiquiatra, nunca talvez tenha ouvido falar do Espiritismo, e que diz a mesma coisa, que nós é que atraímos esses espíritos inferiores devido às nossas imperfeições morais. Vamos ver os graus de obsessão. Então, Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele faz 3 distinções, não é? A primeira, ele chamou de obsessão simples. O que é obsessão simples? É uma ação inoportuna e desagradável em que um espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Então, é uma obsessão simples. Simples por quê? Porque se a pessoa, se o ser humano que está sob essa influência percebe esse mal-estar, percebe que esse mal-estar não é físico, porque ele vai no médico e o médico faz exames e não consegue constatar doença nenhuma. Aí ele busca um centro espírita e quando ele adentra a cabine de passes e que ele recebe o passe espírita, ele se sente aliviado. Por quê? Nesse momento em que ele recebeu o passe, aquela entidade que estava com ele é desligada dele, é conduzida, não é? Pelos bons espíritos ao outro local em que ele será atendido. Então, é uma obsessão simples por isso. Mas se nós não tivermos cuidado, ela pode ter outras características mais graves. Vamos à segunda. A segunda é mais complicada, né? Na fascinação, é uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Olha, vamos vendo a diferença, né? Vai diretamente na mente do obsediado. Ideias fixas, imagens hipnotizantes, mágoas, fantasias e etc. Nessa situação, o obsessor, o desencarnado, é ardiloso e hipócrita, simulando falsa virtude. Na primeira, não há, digamos assim, nenhum problema maior. É um espírito sofredor que está sofrendo, encontra um médium que ainda não sabe, na realidade, que é médium, e ele, então, é atraído. O médium é como se fosse um ímã.
E o desencarnado é como se fosse uma limalha de ferro. Então, a limalha de ferro é atraída pelo ímã. Ele se aproxima da pessoa que ainda não sabe que tem mediunidade, e ele, então, quando chega perto dessa pessoa, ele sente alívio das dores que ele estava sentindo. Mas a pessoa passa a sentir aquilo que ele estava sentindo. Então, ele vai à casa espírita, recebe o passe, e essa entidade é separada. Já no segundo caso, da fascinação, não. O espírito é ardiloso, ele é hipócrita. O que é hipócrita? Ele é falso, ele usa uma imagem que não é a imagem real dele. E ele se aproxima principalmente dos médiuns. E eles exercem sobre os médiuns uma certa pressão de uma maneira tão sutil que o médium não percebe. Por exemplo, um médium que trabalha numa reunião mediúnica, numa reunião de desobsessão. De repente, ele começa a receber mensagens que o espírito diz para ele que são mensagens de muita elevação. Só ele, lendo, ele, o médium, ele também pensa que a mensagem é muito elevada. Mas quando essa mensagem é lida por outros companheiros mais vividos na doutrina, mais experientes, e que percebem que naquela mensagem existe muita coisa errada. Por exemplo, recentemente, lá na nossa casa, aconteceu um caso semelhante. Um médium, que é uma pessoa muito inteligente, ele é um físico, que respeitamos muito, ele recebeu uma mensagem criticando os dialogadores, que quando atuavam sobre os espíritos, diziam para que o espírito respirasse para se acalmar. Aí esse espírito diz assim, mas espírito desencarnado tem pulmão? E não tem. O perispírito não tem pulmão. Nas obras de André Luiz, por exemplo, Libertação, tem um momento em que eles descem a uma região tão profunda que o André Luiz diz assim, era tão densa a vibração que nós não conseguimos respirar direito. Tem um livro chamado Fatos Espíritas, que foi publicado no final do século XIX, início do século XX, pelo maior cientista da época inglês, William Crookes, que descobriu o elemento químico tálio. Essas lâmpadas foi descoberta primária dele. Então, William Crookes ele foi para ficar aproximadamente 2 meses estudando espíritos materializados. E ele ficou 4 anos. Uma médium chamada Florence Cook, e o espírito que se materializava chamava-se Kate King. Ele colocava Kate King na balança, materializado, o espírito, via o peso, via a pulsação cardíaca, via o batimento cardíaco. Ora, se o espírito materializado tem batimento cardíaco, é sinal que ele tem coração. E se ele tem coração, ele não tem pulmão? Então, esse sábio escreveu esse livro, que a Federação Espírita Brasileira traduziu e que se chama Fatos Espíritas. Então, a gente tem que estar atento, porque eles chegam sutilmente na reunião e procuram um médium que eles possam convencer. E esse médium passa a acreditar que realmente ele é um gênio. E não acredita quando as outras pessoas dizem para ele, olha, isso aqui não tem nada a ver com doutrina espírita. Eles querem se intrometer nas reuniões para dominar o grupo. E dominando o grupo, eles podem fazer com que o grupo se desfaça. Então, quando as pessoas mais vividas dizem para o médium, olha, infelizmente isso aqui não tem nada a ver, ele se aborrece, o espírito diz para ele, sai dessa casa, porque aí ninguém entende nada, vamos para outra casa. E assim eles ficam, pulando de casa em casa. Então, o médium, principalmente o médium das reuniões
na casa espírita, reuniões mediúnicas, ele deve ter muito cuidado e não se melindrar. Quando alguém chegar para ele, mais experiente, disser, fulano, isso aqui é engodo, isso aqui não é realidade. Mas normalmente não é isso, porque o espírito é muito ardiloso, é muito persistente. Nós conhecemos uma jovem que durante muitos anos, na nossa passagem pelo Francisco de Assis, essa jovem, ela estava num grau de fascinação muito grave, a tal ponto que na Praça do Ferreira, ela pedia para o pessoal fazer fila, que o doutor Bezerra ia aplicar passe. Ela ia visitar alguém no hospital e dizia para não tomar os remédios, porque o doutor Bezerra disse que ela já estava em vias de recuperação. Então, vejam a que ponto que esses espíritos podem nos levar, se nós não tivermos conhecimento, se não estudarmos a doutrina espírita. A gente pode cair, tá? E o terceiro grau, que é a subjugação, né? A subjugação pode ser física e moral. E Kardec nos diz, é uma constrição moral ou física que paralisa a vontade do que a sofre e o faz agir ao seu malgrado. Então, o terceiro grau, que é a subjugação, ela leva a pessoa a perder totalmente o controle sobre si mesmo. Kardec conta que lá em Paris, um certo senhor muito respeitável, dentro já do processo de obsessão na subjugação, ele, no meio da rua, quando ele via uma jovem, ele se ajoelhava diante dela e pedia ela em casamento. Quer dizer, eles levam o médium, ou a pessoa em geral, a cometer atos que ela jamais cometeria numa situação normal. Então, devemos ter muito cuidado. Certa vez alguém disse assim, os espíritos ardilosos, eles quando querem nos pegar, eles jogam uma linha de costurar. Se nós seguramos a linha, eles jogam um barbante. A linha é fácil de partir. O barbante, com um pouquinho de força, a gente consegue. Mas se nós segurarmos o barbante, eles jogam uma corda. Aquelas cordas de sisal, né? Aí só com a faca. Se nós seguramos a corda, eles jogam uma corrente. Então, são os processos em que eles vão nos dominando lentamente. Se nós não abrirmos os olhos, se nós não seguirmos o conselho dos amigos, fulano, vá, faça um tratamento espiritual, porque o seu caso está se tornando grave. Se a pessoa for humilde, não for orgulhosa, ela vai buscar ajuda e vai se libertar. Pode passar. Márcia, fica aí no controle, viu, da hora, né? Do tempo, controle do tempo, que eu estou sem relógio. Tá? Vamos lá. Característica da obsessão. Diz Kardec que os espíritos maus pululam, estão sempre em nosso redor, né? Em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. Tá bom. Ali, né? Tá certo. Tá bom. Tem tempo para perguntas? Tem depois, né? Tá ótimo. Tá. Bom, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes, a ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços nesse mundo. Então, segundo Guia de Chico Xavier, Emmanuel, ele nos diz no livro Roteiro, no capítulo Grande Educandário, que a Terra possui aproximadamente 24 bilhões de espíritos, no total, sendo que atualmente quase um terço está reencarnada e 2/3 do lado de fora do mundo material. Então, imaginem que esses espíritos que estão lá são semelhantes a nós que estamos aqui. Muitos são imperfeitos, a maioria imperfeitos,
pouquíssimos têm noção de espiritualidade, então eles interferem, eles pululam, eles estão nos envolvendo a todo instante. Se nós dermos brechas, eles penetram nos nossos pensamentos. A porta de entrada desses espíritos são os nossos pensamentos. Se nós tivermos frequentemente pensamentos de mágoa, de rancor, de ódio, de desejo de vingança, eles terão assim um prato feito para nos envolverem. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem assim: muito mais do que imaginais. De princípio, são eles que vos dirigem. Então, se essa participação deles é tão forte, nós precisamos ter cuidado com o que pensamos. Porque o que pensamos, eles captam. E podem nos derrubar pelos nossos pensamentos. Descobrir os nossos mais secretos pensamentos e vontades. Então, tenhamos cuidado para não nos vermos abraçados com esse tipo de incômodo, né? A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas prova ou expiação, e como tal aceita. Então, nós vamos ver que, na maioria dos casos de obsessão, aquelas obsessões mais difíceis, elas, na realidade, são instrumentos de evolução para todos nós. Porque os espíritos que passam pela obsessão pertinaz, eles estão resgatando e estão evoluindo ao mesmo tempo. Então, é um meio de evoluirmos também, passar por esse processo. Agora, isso quando há necessidade, porque não há realmente que todos nós temos que passar pela obsessão, mas sim aqueles que devem alguma coisa. E quanto a isso, não haverá interferência de ninguém, porque digamos assim, o litígio entre dois seres que viveram anteriormente e criaram determinados laços de amizade ou inimizade e que hoje estão retornando, né, para esse reajuste e quebrar essa cadeia de ódio que se estabeleceu entre eles. Pode passar. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que, com frequência, se radica nas relações que o obsediado, que o encarnado, manteve com ele em precedente existência. Um outro livro que eu aconselho para vocês se chama Dramas da Obsessão, da Ivone do Amaral Pereira. Né? Nessa obra, nós vamos ver uma perseguição espiritual que levou, até quando o livro foi escrito, no século passado, cerca de 300 anos. Uma família de judeus foi torturada no século XVII, na Espanha, na Inquisição. E na Inquisição, na época da Inquisição, as pessoas normalmente eram levadas ao tribunal, que eles chamavam de Santa Inquisição, porque detinham fortunas. E essa família de judeus, eles tinham posse. Só que eles se converteram, entre aspas, ao catolicismo para poder permanecer na Espanha. E quando alguém era denunciado à Inquisição, a fortuna daquela família era dividida em 3 partes. 50% era para o governo espanhol, 25% para a igreja, né, a Inquisição, e 25% para os delatores. E naquela época, muita gente ficou rica denunciando inocentes. E essa família foi denunciada. É um drama, né, bem comovente.
e eles foram torturados e levados à fogueira. Ou seja, durante 300 anos, eles ficaram perseguindo para encontrar aqueles três, que eram três padres da Igreja Católica. Aqui não vai nenhuma crítica à igreja, eram maus sacerdotes. Um deles tinha um problema físico na perna. E eles vieram encontrar esses três espíritos no Rio Grande do Sul. A dona Ivone estava recebendo receituário homeopático, o doutor Bezerra estava receitando remédios, e chega uma carta do Rio Grande do Sul dizendo que numa família de pai e mãe, 10 filhos, o pai se suicidou, era um deles, a filha mais velha se suicidou, um deles reencarnou num corpo feminino para disfarçar, mas não adiantou, e o terceiro conseguiram salvar antes dele se suicidar. Então, aí inicia um processo junto à família de judeus para tentar convencê-los a não perseguir mais aquele jovem. Então, foi um problema muito sério, porque não se podia falar em Jesus para eles. Porque, para eles, Jesus foi o responsável. Eles não eram da igreja, a igreja não era de Jesus. Então, é um livro fantástico, Dramas da Obsessão. Então, muitos são obsessores por vingança, porque sofreram, foram perseguidos, foram humilhados, foram mortos. E aqueles que cometeram esses erros reencarnam, e eles vêm atrás. Vejam bem que a espiritualidade deu 300 anos para aqueles três espíritos se redimirem. E eles não se redimiram. Aí, então, teve o encontro, porque não poderiam fugir a vida inteira, né? Vamos lá. Nos casos de obsessão grave, o obsediado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele, né? Então, nesses casos mais graves, em que a pessoa chega à casa espírita, com aquela imagem, né, de um robô, ela não olha direito, ela não fala, como se fosse uma pessoa totalmente envolvida, né? Às vezes vem pelo uso de medicamentos, em que a pessoa fica sem falar, sem agir, né, como se fosse um boneco. Então, nessa fase, eles procuram envolver o encarnado com o seu fluido pernicioso. Então, quando ele começa a receber o passe magnético na casa espírita, esses fluidos perniciosos vão sendo diluídos, vão sendo desintegrados, podemos dizer assim. E eles, então, vão perdendo aquela força, e na reunião mediúnica, o dialogador, assistido pelo dirigente da reunião, vai, primeiramente, conquistar a confiança dele para poder depois falar de uma maneira mais íntima, dizendo para ele que o processo da vingança só faz mal a ele e não o encarnado. Que o encarnado, quando fez mal a ele, era ignorante e que hoje ele está melhorando, está procurando melhorar. E muitas vezes consegue-se esse convencimento quando as nossas palavras são revestidas de amor, são revestidas de compreensão. A gente consegue tocar o coração deles. Aí, então, eles se abrem para o diálogo fraterno. Pode passar. Pode passar, meu querido. Bom, vamos então aos fatores predisponentes. Primeiro, nós vamos ver, né, um por um, tendências instintivas, lesões perispirituais, imperfeições morais, estrutura psicológica da pessoa, educação familiar e influência do meio social. São esses fatores. Pode passar. Bom, o primeiro de tudo, né, são lições, né? Tendências instintivas. Pode passar.
Pode passar. Alterações da atividade mental, de sensibilização de pontos específicos do perispírito, seguida de lesões que refletem no corpo físico, malformação congênita e distúrbios hormonais. Isso tudo pode ocorrer em detrimento do espírito no plano espiritual, tomar conhecimento de que ele causou muito mal. E no momento em que ele está reencarnando, ele plasma nesse corpo futuro aquelas lesões que ele precisa para resgatar o mal que ele promoveu. Por exemplo, no livro Dramas da Obsessão, que é um verdadeiro compêndio, né, sobre o drama Memória de um Suicida, né, da Ivone do Amaral Pereira. Ali nós vamos encontrar o Mário Sobral. O Mário Sobral era um português que ele enforca a amante que queria se livrar dele. Mas ela foi muito dura com ele acabou perdendo a cabeça e a matou, enforcando. E em seguida ele se enforca com lençóis. Lá no plano espiritual, ele primeiro foi para aquele vale, né? Passou muito tempo lá sofrendo. Quando ele é recolhido, ele vai para o Hospital Maria de Nazaré. E lá, junto com os outros portugueses, ele começa a refletir que ele assassinou Eulina e que ele não merecia ter mãos, por ele ter sido covarde, ter assassinado uma mulher indefesa, então ele não merecia ter mãos. No dia em que ele se despede dos amigos para ir para o processo de reencarnação, quando ele acena, ele já não tinha mais as mãos, ele só tinha os pulsos. E ele reencarna sem as mãos. Porque ele plasmou no futuro corpo aquela tendência, né, do ato que ele cometeu de maldade com outra pessoa. Então, acontece isso nas futuras reencarnações. Pode passar. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias. Isso que nos diz André Luiz, né, no livro Ação e Reação, no capítulo 19. Então, por exemplo, se o encarnado usou mal a inteligência, ele provavelmente, não estou dizendo que isso aí é sempre, ele retornará com a cabeça desproporcional. O irmão X, ele conta um caso do grande cabeça, né? Aliás, do cabeça grande. Era um menino que reencarnou com hidrocefalia, cabeça muito grande. E o André Luiz, então, conta, aliás, o irmão X, desculpem, que na vida anterior ele tinha sido um advogado brilhante. Mas ele, digamos assim, inocentou muitos criminosos por dinheiro. Ele tinha uma inteligência invulgar. E por ele ter usado essa inteligência para o mal, ele voltou agora com hidrocefalia. Quer dizer, ele era o grande cabeça e agora é o cabeça grande. Então, isso ocorre, né, plasmando desse corpo que vai retornar. Pode passar, professor. Imperfeições morais são comportamentos contrários à lei de Deus. Está lá na questão 629 do Livro dos Espíritos. Pode passar. O interesse pessoal, o apego às coisas materiais, questão 895. Pode passar. O egoísmo, daí deriva todo o mal, questão 913, né, das virtudes e os vícios. Pode passar. O egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Na introdução do Livro dos Espíritos nós vamos encontrar isso aí. Então, essas imperfeições morais, elas são oriundas do nosso processo de evolução. Isso aí acontece com a maioria de nós outros. Mas à medida que nós vamos reencarnando, nós vamos melhorando pelo conhecimento que vamos adquirindo em cada existência. Pode passar, querido. Transgride a lei de Deus aquele que abusa da força
do poder para oprimir o seu semelhante. Então, todo abuso que nós provocarmos à lei, toda vez que sairmos da lei divina, nós vamos encontrar depois o retorno pela dor, para entrarmos novamente na direção certa do caminho da evolução. Pode passar. Estrutura psicológica. Pessoas que revelam imaturidade da personalidade. Pode passar. Indivíduos portadores de neuroses e psicoses e fobias. Isso são resultado da estrutura psicológica, tá? Pode passar. Criaturas reprimidas, complexadas e inseguras. Pode passar. Personalidades autoritárias, egoísticas, vaidosas, mentirosas, submissas, etc. Tudo isso influencia na nossa estrutura psicológica, à medida em que nós vamos nos envolvendo, né, em processos de obsessão pertinaz, processos que duram e levam muito tempo e que a gente não consegue perceber. E isso vai plasmando em futuras reencarnações esse tipo de acontecimentos que nós estamos vendo aí. Pode passar. Na educação familiar, nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento destes? É uma pergunta. Será que eles não influenciam nada? Vamos ver. Ao contrário, bem grande influência exercem. Os pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Livro dos Espíritos, questão 208. Então, se nós, que somos pais, observamos as tendências desde a infância e não procuramos corrigir, certamente esse espírito está ali não por acaso. Ele está ali para que a gente possa ajudá-lo a evoluir, a se libertar desses vícios do passado. E se nós não fazemos isso, como nós observamos, que tem pais que, ao invés de trabalhar para derrubar esses sinais que ele já vê na criança, ele estimula outros, ele vai depois sofrer vendo o filho padecendo nas regiões inferiores do mundo espiritual, quando desencarnado. Educação familiar. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, questão 917. Aqui, no interior do Ceará, em Beberibe, eu vi um caso, ou melhor, ouvi, né, um caso, de um jovem que, desde criança, era filho único, e o pai fazia todas as vontades dele. Não contrariava de jeito nenhum. E a mãe sempre, a mulher tem uma visão mais aguda, né, do que os homens. Ela tem mais sensibilidade. E ela dizia, não faça isso, você está estragando esse menino. E ele foi fazendo, não queria atender o conselho da esposa, não é? O conselho sábio. Quando, certo dia, ele já estava com 18 anos, o pai chega em casa e viu a mãe passando a roupa do filho. E ele perguntou, ele vai sair hoje à noite? Ela disse, vai. Vai aonde? Vai na casa, uma festa na casa de fulano. Ele disse, na casa de fulano? Não, é meu inimigo, ele não vai não. E chegou para ele no quarto e disse, você não vai? Eu disse, vou. Você não vai? Eu vou. Quem é o senhor para me impedir? Quando eu era pequeno, o senhor podia me impedir, agora eu já tenho 18 anos. Então vejam que ele foi deixando crescer, e quando chegou um momento que ele quis mostrar a sua autoridade, já era tarde. Isso acontece com frequência, porque os pais não querem ter o trabalho de conversar, de educar os seus filhos. Acham que jogando na escola, levando para a escola, melhor dizendo,
A professora vai cuidar de educar. Não, a professora vai imprimir ensinamentos, novos ensinamentos para ele. Mas a educação é em casa. A educação, principalmente moral, se dá dentro do lar. A professora não tem essa responsabilidade. Ela é paga para ensinar matemática, português, ciências, né? Mas não educar. Pode passar. Tendências instintivas são observadas desde a infância, como eu falei, onde o apreço, a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso, as que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Questão 199. Então, é responsabilidade nossa observar as tendências dos nossos filhos desde que eles começam a falar e caminhar. Eles já vão demonstrando ali as suas tendências anteriores. Se eles têm maldade, gostam de maltratar os animais, né? Se são egoístas, não deixam as crianças vizinhas brincarem com os brinquedos dele. Tudo isso a gente vai observando. Se ele é pirracento, quando está na rua com o pai e a mãe, quer que o pai e a mãe compre algum brinquedo sem os pais poderem comprar e não atende, não é? Isso tudo é parte da educação que não ainda surgiu efeito, ou ainda não foi feito nada para isso. Tá? Pode passar. Influência do meio social. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? É uma pergunta de Allan Kardec. Né? E os espíritos dizem, arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas são espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Então, é uma influência, é um arrastamento, mas não é irresistível. Nós podemos resistir, sim, quando queremos. Tá? Vamos lá, Francisco. Pode passar. Na adolescência, é a idade que o espírito está mais sujeito às influências, né? A essas influências de desencarnados, em razão das alterações hormonais no veículo somático, no corpo físico, né? E das mudanças no caráter. Porque na adolescência, ele começa a despertar do passado. Na infância, ele ainda está mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo material. Mas quando ele vai se aproximando, né, da juventude, ele começa a despertar do passado que ele já viveu. Aí ele fica diferente. Tem pais que dizem assim, esse não é o filho que eu criei. Não é aquela criança dócil, obediente. Agora, tudo que eu falo, ele rebate. Ele é contra tudo que eu digo. Porque a infância é necessária em mundos primitivos, melhor dizendo, mundos de provas e expiações, para que os espíritos que já trazem uma bagagem negativa possam receber a educação através, principalmente, do exemplo. E se esse exemplo não é dado, quando despertam do passado na adolescência, eles então se tornam agressivos e às vezes rebeldes. Medidas preventivas da obsessão. É o que a gente deve fazer para evitar. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio, encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. Então, está na introdução do Livro dos Espíritos, na questão número 6. Pode passar. A prática do amor, que acima de tudo é o serviço aos semelhantes. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. Então, se nós vivermos esse
ensinamento de Jesus, que foi conhecido como a lei, uma regra áurea, que é não desejar aos outros aquilo que não desejamos para nós, e também procurar vivenciar a prática do amor, nós estaremos blindados desses processos de obsessão. Pode passar. Aí vamos entrar agora na desobsessão, né? Pode ir passando. Nós vamos encontrar na reforma moral, no conhecimento, na assistência espiritual na casa espírita e do lar, na prece, no passe, na água fluidificada e no evangelho no lar. Essas são, digamos assim, terapias, né, que nos levam à desobsessão. Principalmente quando nós adentramos uma casa espírita, vamos para a orientação fraterna, expomos o nosso caso, somos aconselhados a fazer o atendimento espiritual nos dias pré-determinados da casa. Nesse atendimento, nós vamos receber o passe, vamos participar de uma reunião do Evangelho. Isso é aquele remédio homeopático que vai entrando lentamente, né, através das lições do Evangelho, da água fluidificada e principalmente da prece. A prece tem um valor imenso no ato da desobsessão. Pode passar. No serviço ao semelhante. E também na reforma moral. Porque eu venho à casa espírita, recebo ajuda espiritual, recebo passe, e quando eu saio da casa espírita, ponho o pé lá fora, eu volto a fazer tudo aquilo que eu não devia fazer. Certa vez, na Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec se deparou com duas senhoras bem idosas. Semanalmente, elas iam porque estavam obsidiadas. Recebiam o passe e voltavam para casa lépita e fagueira. Na semana seguinte, estavam lá novamente. São Luís disse para Allan Kardec, olha, o problema é delas. Elas têm o mau hábito de falar da vida alheia. Você tem que dizer isso para elas. Olha como é que a situação que ele deixou Allan Kardec, né? Como falar com aquelas senhoras que elas eram fofoqueiras, né? Mas ele se reuniu de muita boa vontade, muito carinho, e disse para elas, olha, o problema está na senhora. Então, a gente precisa fazer a mudança interior, que nós chamamos de reforma moral, né? Pode pensar. Pode seguir. O que é a desobsessão? A desobsessão é um tratamento, segundo a doutrina espírita, de pessoas que estejam sofrendo de prejudicial interferência por espíritos encarnados ou desencarnados. De espíritos encarnados, sim. Tem mãe que é uma verdadeira obsessora, né? Tem pai que não deixa a filha sair à noite. Tem marido que tem um ciúme tão grande que a mulher não pode ir para a janela. Então, são obsessores encarnados também. Né? Significa que a desobsessão parte do princípio de elevação espiritual, uma vez que a obsessão é resultado de imperfeição moral que abre espaço para os espíritos. Então, os espíritos só nos procuram, vamos repetir, falamos isso no início, pelas nossas imperfeições morais. É aquela história, nós acabamos de almoçar, deixamos a mesa cheia de resto de comida. O que vai acontecer? As moscas vão ficar pousando. Aí eu venho, pego um pano e enxoto as moscas, mas as coisas continuam lá, as sujeiras, o resto. Elas vão continuar, né? Agora, se nós limparmos a mesa, deixarmos a mesa limpinha, passarmos um pano, né? Bem molhado, certamente elas não vão pousar mais naquele local. Então, é isso que precisamos fazer, a mudança de caráter. Pode passar, Fernanda. O que é uma sessão de desobsessão? A desobsessão é um tratamento espiritual comum em centros espíritas. Ele é indicado quando há interferência prejudicial de espíritos que podem ser desencarnados ou encarnados. Quando esses espíritos afetam de forma negativa, eles são chamados
de obsessores. Né? Pode passar. A reunião de desobsessão é um trabalho, encontro privativo, de caráter privativo, ela não deve ser aberta. Infelizmente, nós ainda sabemos que tem instituições que fazem reuniões mediúnicas abertas ao público, e isso não é aconselhável pela doutrina espírita, pelo movimento espírita sério, não é recomendado. Né? O objetivo é auxiliar os espíritos encarnados e desencarnados no seu processo de reajuste e defesa contra os obsessores. Ela é realizada em centros espíritas por irmãos preparados e aptos a conduzir os trabalhos. É isso que vocês estão fazendo aqui, estão digamos assim, se capacitando ou voltando à formação para ficar bem fixa na ideia aquilo que podemos e devemos fazer dentro das 4 paredes de uma sala mediúnica. Pode passar. Estamos no final. Cada templo espírita deve e precisa possuir sua equipe de servidores da desobsessão. Quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas, para defesa e conservação de si mesmo. Né? Então, cada casa espírita deve ter a sua equipe preparada, treinada, com uma formação sólida de conhecimentos, não só espírita, acerca da mediunidade, para que ela possa desempenhar bem o trabalho. Pode passar. Com base nesta afirmativa do espírito André Luiz, no introito da obra Desobsessão, psicografada pelos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, e nas instruções dadas por ele neste livro para a realização das reuniões privativas sem público, destinadas à desobsessão, elas deverão ser assim processadas. Francisco, vamos parar aí, tá? Pode parar aí. Tá bom, já estamos ali, né? Fechando o tempo. Esse livro de Desobsessão é um livro pequeno que foi recebido por esses 2 médiuns, né? Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E é um roteiro daquilo que o médium vai realizar nas reuniões mediúnicas. Desde o momento em que ele acorda, no dia da reunião, até o horário do início da reunião. Naquele dia do trabalho mediúnico, nós devemos acordar e o nosso primeiro pensamento deve ser para a reunião. Porque durante o dia, certamente algumas ciladas serão preparadas para nós. Mas se no momento do despertar, lembramos da reunião, que é muito séria, e que precisamos estar preparados, nós vamos vigiar o nosso comportamento durante o dia, para não entrarmos em litígio, discussões desnecessárias, ou contratempos também desnecessários. Então, ele vai falando um por um os detalhes. Visitas que chegam na hora em que nós vamos sair para a reunião. Como devemos receber essas visitas? Então, ele vai dando todas as dicas nesse livro chamado de Desobsessão. Márcio, desculpe aí a correria. Tudo bem? Tá bom, meu querido? A gente vai abrir para... Pode pegar, pode pegar. Perguntar não ofende, viu? É bom se tivesse um outro microfone. Tem outro microfone aí? Tem outro microfone? Opa, boa noite, meu amigo. Tudo bem?
durante nossa. Aí eu queria fazer uma colocação aqui. Nos últimos anos, a gente tem aquela posição política e tem exteriorizado o seu pensamento em palestras, em vídeos, que, na verdade, criou uma visão do mundo espírita. Certo? Eu comecei a fazer a como é que essa relação dos espíritos, até que ele chama a atenção dele, você vê que ele está livre. É uma coisa meio assim, fica esperando essa informação. É meu complicado, se você utiliza a poesia do processo. Obrigado, viu? Primeiramente, nós precisamos... Ele pede para você repetir a pergunta, para sair no microfone da transmissão. Tá certo. Ele perguntou, primeiramente, e todos vocês devem ter participado nesse momento de debate político, né? Das eleições. Houve um momento em que o Divaldo elogiou o ex-presidente, que na época era presidente, não é? E com isso ele contrariou, digamos assim, todo o posicionamento do pessoal que pensa diferente. E ele foi enfático, né, em determinadas colocações dele. Nosso irmão, realmente ele falou bem. Agora, nós precisamos separar o homem do médium, né? Quando mediunizado, ele recebe o pensamento de João de Ângeles, ele recebe o pensamento, né, de Marco Prisco, de Manuel Viana de Carvalho, e muitos espíritos, né, que já têm uma dimensão bem mais elevada do que a dele. Ele, como homem, ele, como ser humano, ele tem a sua opção, né? Ele tem direito de ter a opção A ou B. Agora, ele, no meu ponto de vista, viu que é falha, ele errou no momento em que ele externou esse pensamento publicamente. Se ele conversasse isso com seus pares mais próximos, não tem problema nenhum. Agora, quando ele foi e divulgou isso abertamente, ele feriu suscetibilidade de pessoas. Agora, não cabe a nós julgá-lo, né? Principalmente pela obra social que ele trouxe, pelo bem que ele fez. Vamos respeitar, são 96 anos. 96 anos, o ser humano já está com seus neurônios, né, já bem desgastados. Certa vez, Chico Xavier até brincou com João Evangelista. Foram dizer para o Chico Xavier: Chico, João Evangelista, com 99 anos de idade, só dizia o seguinte: meus filhinhos, Deus é amor. Só dizia isso. Aí o Chico, brincando, disse assim: é porque ele estava já esclerosado. Né? Brincando, né? Porque quem somos nós para falar de João Evangelista? Então, acredito que o mesmo esteja acontecendo com o nosso irmão. No domingo, eu soube de um caso, está no livro Semeador de Estrelas, que fala da vida dele, né, como médium, como espírita, construtor da Mansão do Caminho. E certa vez ele estava no ponto do ônibus e veio uma senhora tinha amputado uma perna e estava com 2 muletas. E ele, no ponto de ônibus, ele disse: essa senhora não pode pegar um ônibus, vai ser muito difícil para ela subir com essas muletas. Aí ele fez sinal com o táxi parou e ele perguntou ao motorista quanto custava para levá-la até em casa. E o motorista disse que ele não tinha aquele dinheiro. E ele lamentou, disse: olha, não tem esse dinheiro.
Aí o taxista disse assim, o senhor quer ajudar? Ele disse, quero, eu também quero ajudar. Então eu vou levá-la de graça. E o Divaldo foi com ela. Quando eles chegaram na comunidade, era uma comunidade muito carente. E quando ela vinha se aproximando do barraco que ela morava, uma pessoa lá de dentro, uma jovem, começou a jogar a roupa dela pela janela, dizendo para ela, vai embora, você aqui não é bem-vinda, eu já falei para você. E ela chorando, né, com muita dificuldade, e o Divaldo ajudando ela a recolher aquelas roupas, ela disse, e agora eu não tenho para onde ir? O Divaldo disse, tem sim, a senhora vai comigo. E levou ela, nesse tempo ainda não tinha mansão do caminho, estava começando. E ela então, dias depois, ela confessou para ele. Ela tinha sido esposa de um embaixador de um país estranho aqui no Brasil, de um país de outro continente. Ela era embaixatriz. E viveu os píncaros da glória. E foi perdendo tudo aquilo, ele morreu, não deu a ela uma proteção após, ele não se preocupou com isso e ela acabou perdendo tudo. E chegou a esse ponto de ter uma perna amputada e da filha adotiva, era a filha adotiva que ela criou, jogando todos os pertences dela na rua. Então, por esse e por outros atos do nosso companheiro, a gente deve relevar, não é? Porque quando ele estava no púlpito falando, sempre mediunizado, era Joana de Ângeles, era Viana de Carvalho, eram outros espíritos. Mas ele é tão, ou menos falível, né? Já uma condição melhor do que a nossa, pela obra social que ele desenvolveu. Agora, a segunda questão é sobre a apometria. Com todo respeito à apometria, mas a apometria não é um tratamento espírita. Ela não segue os fundamentos da doutrina do Consolador. Porque na apometria, os espíritos são tratados com muita violência. Eles são afastados, eles são expulsos. Eles não são tratados com amor, como acontece nas nossas reuniões de desobsessão. Então, não faz parte dos nossos postulados, como não faz a cromoterapia, como não faz o reiki. São excelentes formas de tratamento, mas não espíritas. O tratamento desobsessivo da casa espírita é o passe, água fluidificada, o nome encaminhado para a reunião de desobsessão e o evangelho no lar. Essa é a nossa terapia. Então, essas outras terapias alternativas têm o seu valor, não estou desmerecendo, mas não na casa espírita. Entendeu? Então, não é nada contra as pessoas que criaram a apometria ou a cromoterapia, não. Só que não é espírita. E é isso que a gente precisa ter em mente. Tá? É. Solange me poupe, viu? Boa noite, meu amigo. Obrigado. Nós todos estamos felizes. Eu queria apenas fazer uma pergunta das suas experiências. Precisamos da obsessão, desobsessão. Eu gostaria de saber qual caso que o senhor acha mais edificante de nos contar, também, claro, e poder transformar a obsessão e a desobsessão na prática. Pudesse nos levar a nos defender de tudo nós entrarmos nessas duas vagas, né? E conhecer na primeira lugar, eliminando o mais facilidade. Perdão. Eu queria dizer que ao merece todo o nosso respeito, o ser humano não gosta de opiniões favoráveis ou favoráveis. Tem muita informação do dia, mas não tem serviço, moral, de liberdade,
e que nós não podemos esquecer que é uma obra para mim e que é uma religião. E eu tenho uma respeito com nós, não é para viver na palavra, não é para viver todos isso, mas é isso na nossa sociedade. E este é o diversos. As pessoas que vivem e se leva totalmente respeitar a causa e tratar com todos os Tudo bem. Bom, ele me pede para citar um caso, né? São muitos. A primeira fase da minha vida espírita se desenrolou de 71 até novembro de 1990, no Rio de Janeiro. E de 3 de novembro até hoje aqui no Ceará. Então, eu sou tão cearense como vocês. Eu me sinto cearense, né? Amo essa terra. Então, foram muitos casos que me comoveram profundamente, até de inimigos nossos, né? Porque nas nossas reuniões vocês vão se deparar, ou já se depararam, com personagens que conviveram com a gente e que se tornaram nossos inimigos porque nós seguimos caminhos outros. Como aconteceu naquele filme do Divaldo, né? Aquele espírito que o perseguia porque ele se afastou da Igreja Católica. Então, fica até difícil, meu irmão, viu? Sua pergunta foi excelente, mas são tantos casos. Agora, nós devemos ter muito cuidado nas nossas reuniões, principalmente com os espíritos que chegam falando manso. No ano passado, nós tivemos um caso muito curioso. Nós já havíamos feito a prece final da reunião, quando uma médium quis dar uma comunicação, dizendo que era um espírito que queria trazer uma mensagem educativa. E eu, como dirigente da reunião, eu disse para ele: olha, meu irmão, sinto muito, mas você não vai poder mais falar. Por quê? Porque a reunião já está encerrada. Depois da prece final, não tem como abrir a oportunidade, a reunião já encerrou. E quando a reunião encerra, 1 minuto não tem mais espírito superior ali. Eles vão embora, eles são muito ocupados. Então, provavelmente, ele, da esperteza, ele percebeu isso e quis se intrometer na reunião. E quis insistir. Eu digo, pelo amor de Deus, meu irmão, o senhor vai se retirar, porque o senhor não tem mais permissão para ficar aqui. E ele teve que ir embora. Só que a médium se melindrou, saiu da nossa reunião e foi para outra reunião na casa. Então, respeitamos o ponto de vista dela, mas nós, como dirigentes, não podemos facilitar isso. Porque a reunião encerra às 21 horas, 21 horas e 1 minuto, não tem mais espírito superior ali. Os dirigentes da reunião vão para outras reuniões. Então, nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com aqueles espíritos que chegam trazendo mensagens de orientação. Eu digo assim, meu amigo, a orientação nossa está no Livro dos Médiuns. Fora do Livro dos Médiuns, eu não recebo orientação de espírito nenhum. Porque Kardec já deixou tudo para o nosso aprendizado ali. Então, consulte o Livro dos Médiuns. Eles saem aborrecidos, alguns, outros saem calados. Então, nós temos que estar muito preparados na condição de observadores, porque senão eles podem nos enrolar. E aí vão enrolar todo o grupo, tá? Eu estou tentando aqui encontrar um caso que são tantos casos, viu? Mas se eu lembrar, depois eu conto, tá bom? É lá em Solange. Ele acabou de falar, é justamente os médicos que se apresentam com características da obsessão. Né? Ou coisa que é médico fazer área. Quando não, vão fazer numa outra casa, né? Para ninguém saber. Exatamente. Então, assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Ele precisa na casa da ela, sem que ele se perceber diariamente. Como
esses comportamentos que você acabou de citar, que outros já cancelados, né? Ou o dirigente financeiro, ou do parceiro. Muito bem, Solange. Uma das atividades é o dirigente financeiro. Outro que mais ainda o grupo de zelo. E eu ainda aceitar ou ler essa orientação. Como é que você vê esse processo de reflexão? Olha, nós temos, e devemos ter, se não tivermos, né, reuniões de avaliação. Todo final de uma reunião mediúnica, nós tiramos 10 minutos para avaliar como foi a reunião, não entrar no terreno da discussão sobre as mensagens, né? Vamos acolher as mensagens, depois vamos ler com calma para observar o conteúdo da mensagem. E procurar, nessa reunião de avaliação, verificar o comportamento dos médiuns durante a reunião. Aquele médium que apresenta mudança de comportamento e que ele realmente não está seguindo os trâmites, né, previstos na reunião, porque cada casa espírita ela tem o seu regimento interno das reuniões mediúnicas. Então, se ele está ferindo aquele regimento, se ele está faltando demais, se ele não dá satisfação, porque na minha iniciação não tinha como comunicar, porque primeiro o telefone com fio era caríssimo. Então a pessoa às vezes não tinha oportunidade de dizer, olha, estou passando mal, hoje eu não vou, mas hoje todo mundo tem um celular. E no celular, todo mundo tem o grupo do Zap. Fulano, olha, hoje eu tô... se ele não quer expor para o grupo, ele dá no particular. Fulano, hoje eu estou me sentindo mal, aconteceu isso, aquilo. Dá uma satisfação, porque a satisfação maior não é para o grupo encarnado, é para o grupo espiritual que conduz a reunião. Então, ele falta, ele chega atrasado sempre, chega em cima da hora. Aí, o dirigente, na reunião de avaliação, não vai expor para o grupo, mas vai tocar de forma suave, falando geral. Se ele continuar, aí vai ter uma conversa privativa com ele, particular. Fulano, você percebeu como você está procedendo, como você está atuando dentro do grupo mediúnico? Isso há pouco tempo aconteceu com a gente lá na nossa casa, um dirigente. Aí, a minha esposa, Sandra, que tem mais intimidade com ela, conversou e disse, olha, você faltou por um motivo tal e tal. Tudo bem. Nesse mesmo dia, faltaram 4 médicos. Você vai ter moral para chamar a atenção deles? Aí deixou ela pensando. Então, são situações que o dirigente, aí cabe ao dirigente, olhar, porque senão a reunião começa a descambar para o outro lado. Essas faltas, esses atrasos, esse comportamento inadequado, ele vai se espalhando. É como um fogo que começa num pedacinho de palha seca e se alastra. Então, é lição do dirigente observar e dos médiuns não se melidrarem, porque nós devemos agradecer aquele que está nos chamando a atenção, para que a gente não caia na arapuca. Certa vez, isso já tem muitos anos, a médium, ela entrou para o grupo, ela tinha feito o MEP, depois de ter estudado o ESE, e a nossa reunião é quarta-feira à noite. E pouco tempo depois, ela disse que ia pedir uma transferência para o grupo de domingo de manhã, porque ela tinha passado na faculdade. Na época, ela tinha mais de 50 anos, já tinha uma vida estabilizada, com filhos, era corretora de imóveis, tinha uma situação financeira boa, mas ficou empolgada por ter passado na faculdade paga, né? E ninguém
está privado de estudar por causa disso, não. Então, a intenção dela, acredito que a princípio era louvável. E ela pediu para ir domingo de manhã. Só que depois que ela foi para a reunião de domingo de manhã, a maior dificuldade para conseguir uma vaga, 3 meses depois ela se afastou porque disse que os filhos queriam ir à praia. Quer dizer, ela foi envolvida numa cilada que conseguiram afastá-la do grupo mediúnico e depois da casa espírita. Então, nós precisamos agradecer aquele que nos abre os olhos, aquele que está nos ajudando, que amigo é aquele que abre os nossos olhos, não é aquele que passa a mão na nossa cabeça, não. Tá, Solange? Não sei se deu para... Obrigado. Falar na história do né? Aí eu falo assim, mas aqui que eu estou mais Pode falar. É o seguinte, só para nós que somos espíritos, não confundir doutrina espírita com pessoas. Essas pessoas que for lá, seja que for. Não interessa, isso aí é compromisso, mais será dado, mais será cobrado, né? Não vamos confundir, não. O espírito vai abrir para além. Exato. As pessoas sabem bem, não estou dizendo não aqui. Desce para a parte de uma pessoa, coitado, ele falhou, né? Falhou. Pois não. Então, você vai levar mais do ser nova, que é uma pessoa que vai ter esses sintomas aí. Como é que a gente vai tentar essa pessoa que tem conhecimento espírito, já a fé já é quase a fé já veio, porque vai ter assim, alguma coisa que a gente pode fazer. Olha, o primeiro contato deve ser um contato amoroso, carinhoso, não é? Para que a pessoa se sinta à vontade, né? Vamos fazer igual a mãe do Francisco que deu o livro. Toma aí, tem coragem? Não, vamos tentar, né? Olha, fulano, você percebe que o seu comportamento, você está feliz, sua vida está bem. Aí ele vai sentir, talvez, né, a abertura para abrir o coração e dizer o que ele está sentindo. Aí, mediante a isso, nós não vamos doutriná-lo ali, né? Tanto que doutrinação não existe nem em reunião de desencarnado, né? Dialogação. Então, nós vamos tentar conversar com ele e tentar jogar alguns pontos. Você já percebeu por que nós estamos aqui, nesse planeta? Você já parou para pensar no que é a vida? Por que a gente sofre? Porque uns nascem na opulência, outros nascem na miséria. Porque uns já nascem cheios de dificuldades, né, para enxergar, para se locomover. Começa uma conversa muito fraterna com ele, para tentar conquistar a simpatia. Depois que a gente consegue conquistar a simpatia, a gente vai jogando aos poucos. Fulano, olha, você não gostaria de... Aqui tem a hora da prece. No Lar dos Humildes também está. A primeira hora da prece foi criada aqui pelo José Araújo de Castro, já desencarnou. Eu participei dessa primeira reunião em 1991. E daqui espalhou-se por várias casas. Vamos lá na hora da prece, é uma reunião aberta. Vão católicos, vão protestantes, não é? E ele vem aqui, ele é envolvido pelo clima da espiritualidade e provavelmente ele vai dar abertura para maiores contatos depois, tá? Tem que ser muito sutil, muito devagar, tá bom? Passe, se ele não quiser, dê o passe à distância, comece a dar o passe à distância nele, né, mentalizando, entendeu? E, com o tempo, a espiritualidade está ajudando. Se você se movimentou, a espiritualidade faz o resto. Pode ficar tranquilo. Tá? Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Eu que agradeço. A gente vai fazer a oração, tá bom? Só no médico, para os sextos-feiras estarem aqui e dispostos. Aos médicos da Casa do Francisco, desejamos
bom trabalho, né? Bom candidato, que a gente recebe com um médico muito mais acertado do que faz. E quiser fechar os olhos, fique à vontade. Estimado Jesus, nós nos agradecemos pelo vosso amor, pela vossa paciência. Que sejamos dignos de levar o teu Evangelho na nossa caminhada evolutiva. Pedimos, Senhor, pelos irmãos equivocados, que ainda se demoram no seu trabalho. Agradecemos aos irmãos espirituais que têm estado conosco, não só esta noite, mas na nossa existência. Agradecemos a direção da Casa Francisco de Assis, também a direção dos desencarnados, os irmãos que fizeram e fazem esta casa. Que seja uma casa de acolhimento também a nossa mente, de amor, de solidariedade, de paz. Permanece conosco, mestre, hoje e sempre. E assim seja. Que assim seja. Obrigado por Eu vi. Não, meu querido. Eu também dou um abraço. Pode deixar, para sua esposa.